Galera, nós vamos trazer um vídeo aqui pra vocês aqui referente a X-Men 97. Galera, vou falar uma coisa pra vocês, realmente foi um banho de água fria nas nossas expectativas. Desde o momento em que foi anunciado essa nova adaptação do X-Men, galera, a gente ficou com o pé atrás. Mas realmente, é como eu falei, foi um banho de água fria, surpreendeu todos nós. E nós vamos trazer pra vocês aqui, de fato, porque surpreendeu a gente e agora a gente vai poder, né, matar um pouco essa saudade dessa animação clássica dos anos 90 que marcou uma geração e é conhecida até hoje como uma das melhores animações da Marvel. Então vamos dar um pulo lá em X-Men 97 pra gente poder ficar por dentro dessa nostalgia badass. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo badass, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte do Nerd Manchete, que está crescendo graças a você, galera. Então fiquem à vontade, sintam-se em casa, o Nerd Manchete é de vocês, então ajuda a gente aí a chegar a 1000 inscritos, porque vocês estão na linha de frente. Meu muito obrigado. Dado o nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, eu realmente me surpreendi com X-Men 97. Cara, que animação badass que marcou uma época dos anos 90, né? E é claro que eu adorei essa adaptação, porque mantiveram a fidelidade. Então parece que a Marvel escutou os fãs, né? De fato, realmente uma adaptação, ela é boa, galera, mas tem que manter a fidelidade, tem que manter a essência do anime, do mangá, da HQ. Então não importa se tem a fidelidade na adaptação, tá tudo certo, galera. Então X-Men 97 realmente a Marvel se superou nesse quesito. Todos nós conhecemos e aprendemos a gostar justamente devido à animação dos anos 90, que foi os X-Men, ok? Uma observação aqui que eu quero deixar bem claro antes de começar a falar mais a fundo sobre esses dois primeiros episódios. Nessa nova adaptação, ela por incrível que pareça, ela não é, tá, igual às HQ, o que muita gente está falando. Não é, galera, existe uma diferença aí com relação a isso. Então assim, eu comecei a conhecer a Marvel lendo os X-Men, tá? Então os X-Men 97 não é igual baseadamente na própria revista em quadrinho, nas HQ. Tá fiel? Tá, mas não é 100%, não tá ligado à própria HQ. Então é diferente, tá? Bem diferente. Mas a animação ela se mantém fiel à dos anos 90, isso é o que importa. Nessa animação que se tornou tão clássica nos anos 90, que é muito satisfatório mexer com a nossa nostalgia, né? Essa animação que traz aquela nostalgia gostosa, bacana de se ver, principalmente nesses detalhes que eu vou trazer para vocês agora. Não mexeram em nada na abertura, tá? Só melhoraram com uma animação 3D, tá? Dos personagens ali se movendo, ficou muito top, ficou muito beleza a entrada de cada um. Então não mexeram em nada, só acrescentaram mais uma essência, só deram um upgrade ali na coloração, né, em todos os movimentos dos personagens. Então ficou muito bacana isso. Destaque para mim foi o Mancha Solar, o mutante brasileiro que abriu a série, tá? Com certeza o Mancha Solar é o brasileiro mais relevante dos quadrinhos. Por quê? Eu quero dizer isso. O que acontece? Ele foi apresentado pra gente de uma maneira bem diferente dos quadrinhos, ok? Bem diferente. Logo ali no primeiro episódio da série dos anos 90, então a gente pôde conhecer uma outra abordagem com relação ao próprio Mancha Solar. Então, para mim, o destaque vai para ele, o mutante brasileiro que abriu a série, com certeza é o Mancha Solar. Ele é como eu falei, o mutante mais relevante dos quadrinhos. Roberto, que é seu nome no caso, ele sendo um cara, sabe, rico e poderoso, consequentemente ele acaba se tornando um mutante, tá? Mas ali ele não conhece nenhum dos X-Men, então ele passa a ser perseguido, tá? Durante a sua trajetória. Por quê? A sociedade não aceita, né?
tem essa rixa, a sociedade com os mutantes. Então ele passa a ser perseguido ali sem mesmo antes de conhecer os próprios X-Men. Então isso é bem da obra mesmo, sabe? O mutante sofrer a perseguição da própria população, dos inimigos internos ali e tudo. Mas o que acontece? A gente sabe que o Robert, galera, ele não é apenas o Robert, né? Ele é um cara cheio da grana, cheio da bunfunfa. Então ele é um cara poderoso, tá? No quesito, ele é, como eu posso dizer, ele é quase um Tony Stark. Então o que acontece? Para vocês terem uma ideia, ele já chegou a bancar a própria Marvel, tá? E aí, com o andar da carruagem, ele ainda comprou a Iman, que é uma organização criminosa que vende ideias, tá? Ideias mecânicas autorrevolucionárias, com alta tecnologia. Então ele aborda, né, esse tipo de armamento. Então o cara tem um alto poder aquisitivo. Então a abordagem dessa animação de X-Men 97 com relação ao Robert foi diferente da abordagem que a gente já está acostumado a ver ali nos quadrinhos, que era um jogador de futebol, né, que passou por muitos momentos ali difíceis, né, porque sofria preconceito. Então o que acontece? Nessa animação a gente já tem uma abordagem diferente com relação ao próprio Mancha Solar. Então eu achei muito legal a abordagem como ele foi apresentado pra gente, achei muito bacana. Agora a gente vai falar dele, o Ciclope. Pra mim foi a melhor adaptação do Ciclope. Cara, o Scott, sabe? Você vê o Scott ali, líder, imponente, sabe? De alto destaque. Foi um choque, tá? Pra mim foi um colírio pros meus olhos. Porque a gente vê o Scott como um líder, né? Que ele é um líder dos X-Men. Mas a maneira como ele foi apresentado nesse X-Men 97 trouxe mais um pouco da sua essência. Porque a gente fala, ah, você conhece o Scott? Todo mundo, ah, eu conheço o Scott, o Ciclope. Ele aí só tem aqueles raios lá, tal, não passa daqui. Não, galera, na verdade não. Seria como se a gente perguntasse se a gente soubesse quem é o Batman. Ah, o Batman é um bilionário, multibilionário. Não, o Batman é um multibilionário, mas ele tem muitos outros poderes, tá? Aquisitivos. Não tem poderes assim como raio, essas coisas. Mas com relação ao próprio Ciclope, cara, ele tem aqueles raios ópticos que ele pode usar aquilo ali à sua vontade, à sua maneira. Tá? Então, nessa animação de X-Men 97, ele pôde usar muito bem. Sabe, a gente vê naquelas rajadas, ele deslizando para trás e principalmente ele caindo ali, sabe? Ele usando um raio óptico para poder aterrissar. Cara, que insana, que cena insana, galera. Foi insana essa cena, eu achei muito top, muito badass. Pô, que da hora. Eu achei demais, porque o Scott, ele é mais do que um Ciclope, né? Ele é um líder. Então, a alta performance dele nesse X-Men 97 parece que deixou mais ele mais destacado, mais realçado, sabe? Ele destemido como um verdadeiro líder. Era isso que a gente gostaria de ver lá dos anos 90. Não que dos anos 90 não seja, mas tem uma diferença, parece que deram um upgrade aí. Então ficou legal, ficou muito bacana. Agora vamos falar sobre um dos vilões mais icônicos do próprio X-Men, Magneto, galera, exatamente. Agora jogando o jogo do próprio Xavier. Por que jogando o próprio jogo do Xavier? Vocês vão entender. Agora ele é aliado dos X-Men. Nas HQ ele já é, tá, aliado há muito tempo, Depois da morte do professor, Scott se tornou o líder absoluto da Irmandade, né? Ou seja, da mutandade. Então ele passou, tá, a ser o líder da rapaziada mutante. E os bens, a herança do próprio professor Xavier está sendo administrada pelo próprio Magneto, que foi deixado em testamento pelo próprio professor Xavier. Então, a partir dali, né, parece que o professor Xavier ele viu que um jeito de converter o Magneto foi fazendo com que mexesse com a própria honra dele, com a palavra dele. A gente sabe que depois disso ele passou, né, a trilhar outro caminho. Agora, ele é sim um aliado dos X-Men, mas ele só não mata, mas ele ainda tem aquela puxada de orelha. Agora ele vem com aquela puxada de orelha meio leve, sabe? Mais tranquila. A única diferença é que ele não mata. Diferente do professor Xavier, o Ciclope mata. Então assim,
nesse quesito, o Magneto, né, veio pra somar junto com os X-Men, e eu achei uma abordagem muito legal. E um gancho que eu achei, que eu achei interessante dos quadrinhos, para essa animação, foi o romance da própria Vampira com o Magneto. A gente sabe que os dois já tiveram uma relação ali de muito tempo, né? Mas atualmente a Vampira está casada com o próprio Gambit. Então a gente sabe que isso aí vai dar um triângulo amoroso. Então a gente já percebeu ali no episódio que o Gambit já tá de orelha em pé, que tem coisa errada acontecendo. Gambit abre o olho, Gambit vai, olha, vigia, tô falando pra você, vigia. Então esse gancho dos quadrinhos ficou muito legal, achei muito top. E uma coisa que eu achei muito bacana também foi o que? A Tempestade, Ororo, exatamente, galera. Capricharam no seu visual, capricharam nos seus poderes. Ela que foi chamada de mutante de nível Ômega. De fato ela é, né? Ela é muito perigosa. E realmente a Ororo, galera, é casca grossa, tá? Na animação ela perdeu seus poderes. E nos quadrinhos isso também aconteceu. Ficou legal, encaixaram bem, tá? Interligaram esses câmbios aí, então achei muito bacana. Nas HQ, a Tempestade que tomou um tiro, tá? Que matou o Xavier também, ela tomou o mesmo tiro. Então, ou seja, no último episódio da série original de 99, melhor dizendo, de 90, o que acontece? A gente sabe que ela perdeu os seus poderes na série original dos anos 90. Então ali ela tomou um tiro. Após esse tiro, ela perdeu os seus poderes. E aí, quem é que se habilita? Quem é que se oferece para trazer de volta os poderes da Ororo? Vocês sabem aí? Vocês têm ideia de quem seja esse cara? Não sei. Não, eu vou falar pra vocês, o Loki, exatamente. Então isso já mostra que vai ter coisa boa para poder aparecer, sabe? Vai ter coisa aí, sabe? Pode aparecer o Thor, então pode acontecer muita coisa. Então o Loki se ofereceu para poder trazer os poderes da Aurora de volta, mas ela não aceitou. Ok? Então ela de fato não aceitou, então ela se afastou dos X-Men, ela trilhou um outro caminho. Enfim, agora a gente tem aí, né, eu achei um pouco de confusão nesse episódio, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a Jean Grey. Nessa animação temos Madelyne Pride, galera. Exatamente, Madelyne Pride é uma clone da própria Jean Grey, feita pelo Doutor Sinistro, um super genicista, tá? Um super genicista e um dos maiores vilões dos X-Men, ok? Então como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu depois da morte da Jean Grey. Scott não sabia que Madelyne Pride era clone da própria Jean Grey, ou seja, sua esposa. Quando a Jean reapareceu ali, batendo na porta ali, foi um choque para todo mundo, principalmente para o próprio Scott. Então, por que foi um choque? Porque além dele receber, sabe, ele vê a sua esposa ali, Vivian da Silva, ele também tem um filho com a própria Madelyne Pride, que é a própria clone da Jean Grey. Então foi um banho de água fria, foi aquela bagunça, sabe? Todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Então, nesse capítulo do final do segundo episódio, foi muito marcante porque a gente viu as peças se encaixando, a gente viu os elementos, sabe, completando um ao outro. E o que foi muito mais da hora, que me ligou muito, que eu achei muito beleza, galera, pô, foi a animação. A animação, sabe, realçaram o brilho, os personagens ficaram mais vivos, ficaram mais deslumbrantes. Então, assim, a essência do X-Men dos anos 90, ela não foi perdida, ela só teve um upgrade muito bacana e eu achei legal, muito top. Valeu muito a pena a gente esperar, realmente surpreendeu porque eu não esperava. De verdade não esperava. Pô, galera, mexer com a nossa nostalgia, né, cara? X-Men, quem é que não gosta do X-Men? Cara, eu leio o X-Men nas revistas de muito tempo. Então a gente sabe que se você curte X-Men, se não tá passando na TV, você tem uma revista aí pra ler e matar um pouco a saudade, porque realmente X-Men marcou uma geração. E agora nós temos X-Men 97 para poder trazer essa nostalgia insana que todos nós adoramos. E você, curtiu esse vídeo? Vocês curtiram o X-Men?
comentem aí, ajuda a divulgar nosso canal, compartilhe e deixem seus comentários, que é muito importante. E não saia o vídeo sem se inscrever, que vocês estão ajudando demais, galera. Tá insano, meu muito obrigado a todos vocês. Nós vamos trazer mais detalhes com relação ao X-Men e, claro, todos os episódios possíveis. A gente vai estar debatendo aqui esse clássico que marcou demais os anos 90. Então fiquem com Deus, meu muito obrigado. Tamo junto, mais um vídeo entregue. Valeu, galera, fui!